E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de bate-papo. Vocês já viram pelo título desse vídeo, hoje é um dia de... Também eu vou dar algumas dicas para vocês, mas na verdade é um dia de desabafo, é um dia para conversar mesmo. E eu queria bater um papo com vocês a respeito desse momento, né? Não consigo ler, tô de ressaca literária, que é o termo que a gente mais usa, né? Mais encontra quando a gente é um leitor assíduo e não está conseguindo ler. O que fazer? Então eu vou te dar algumas dicas e contar um pouquinho da minha experiência com a minha mais recente ressaca literária. Se você quiser saber quais são as dicas, continue assistindo esse vídeo e sejam todos muito bem-vindos! Então, galera, vamos lá. Eu vou dar algumas dicas para vocês, mas antes eu vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo. No mês passado, em setembro, eu comentei aqui no vídeo anterior, a esse que é o vídeo das leituras do mês, eu comentei que no mês de setembro eu não tinha lido nada, e realmente eu não li nada, gente. E não é que eu não li, eu não finalizei nenhum livro, e eu tava vindo de alguns meses aí com uma estabilidade, né, nas minhas leituras. Eu estava finalizando pelo menos uns 4 livros no mês e tava bom pro nível de agitação que a minha vida tem ultimamente, né? Mas o mês de setembro foi uma loucura. Eu vou contar um pouquinho pra vocês, assim, isso daqui é um bate-papo mais entre amigos mesmos. E o que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, eu participei do concurso interno da minha escola. Eu faço parte de uma escola de dança, né? Eu faço balé e jazz. Jazz tem 6 anos, balé tem 7 anos. Já comecei adulta, tá, gente? Mas eu comecei a praticar a dança por motivos de saúde e tal. Amo, me apaixonei. Não sou a melhor bailarina do mundo, nem tenho pretensão de ser, mas eu gosto muito de estar ali, de estar dançando. E eu acabei participando do concurso interno da minha escola, que todo ano eles promovem. Tem bastante evento por lá, a gente faz bastante apresentação. Mas eu não ia participar porque era numa data que eu não poderia estar presente, mas pouco tempo antes, assim, faltando, sei lá, um mês pro evento, pro concurso, mudou a data. E aí eu pude participar, eu falei assim, não, eu vou participar, e aí eu entrei nas coreografias de grupo, resolvi fazer um duo com uma amiga minha, a gente ganhou em segundo lugar, muito bom. E aí ganhamos em segundo lugar, mas foi um período assim de muito ensaio, gente. Foi muito ensaio mesmo. Eu tava praticamente morando ali naquele lugar, né? Porque a minha coreografia eu montei junto com essa minha amiga. A gente montou praticamente do zero, praticamente não, né? Do zero. E a gente tava ensaiando ali direto, praticamente todos os dias. Nas últimas semanas a gente ensaiou todos os dias e o concurso aconteceu no dia 10 de setembro. Então, pegou ali o início de setembro meu todo, foi tomado só pela dança, né? E foi muito bom, gente. Eu amo dançar, eu amo estar no palco, eu amo estar ali dançando com as minhas amigas. As outras coreografias que eu participei, uma ficou em primeiro lugar, a outra ficou em segundo lugar, que eram coreografias de grupo, de jazz também, avançado. E eu dancei o balé também, mas era só mostra do balé, não foi competitivo. E foi muito legal também, dancei com o grupo, ficou uma gracinha a apresentação. E assim, foi uma loucura, foi um dia super cansativo. Teve um adendo também que meu avô ele operou a vista e ele veio se recuperar aqui em casa. Então, quando você tem uma pessoa que precisa de cuidados, você fica completamente voltado para ela, né? E eu fiquei completamente voltada no tratamento do meu avô, porque tinha pinga colírio, tinha que, enfim, tinha bastante cuidados que a gente precisava ter com ele, né? E ele é um jovem idoso, nos seus 84 anos. E foi um tempo muito bom também dele estando aqui em casa com a gente. Então, assim, eu não tinha muito tempo para me dedicar às leituras. Fora isso, eu comecei na autoescola. Eu não sei se eu já tinha comentado com vocês sobre isso, mas eu comecei na autoescola. E eu também comecei a fazer estágio, porque lá na minha escola de dança a formação é de professores, né?
E como eu tô faltando no ano que vem eu vou ser formanda, eu já comecei a fazer estágio. Então, assim, não tem tempo. A verdade é essa. Como eu estou respirando, não sei. Não, eu sei sim. Enfim, mas basicamente eu não tenho tido muito tempo para fazer nada, assim. E fora que setembro foi o mês do meu aniversário, né, gente? Então, depois que passou o concurso e tudo mais, eu fui comemorar o meu aniversário também. Então, eu fiz bastante coisa. Passei um mês comemorando e fazendo um monte de coisa. Então, e eu fiquei muito cansada também. E isso acontece com a gente às vezes. Eu preciso assim estar minimamente concentrada para conseguir ler, sabe? Eu não consigo. Se eu tiver distraído com alguma coisa, eu perco um pouco do foco. E eu gosto de ter o meu foco nas minhas leituras. Então, foi um pouco puxado, assim. Eu não conseguia, a verdade era essa, eu não conseguia me concentrar em ler. Então, as leituras foram ficando, foram ficando, foram ficando. Às vezes eu tentava pegar e eu não conseguia. E eu entendi ali que eu tava completamente sem foco e que eu não deveria me forçar a ler. Então, a primeira dica que eu dou, depois de ter falado aí um pouco sobre a minha vida privada, que não é algo que eu abro muito com as pessoas, mas a gente tem um relacionamento aqui, né? Nós temos um relacionamento. Então, depois que tudo isso passou, eu entendi algo enquanto eu estava montando um roteiro desse vídeo, por que eu quis falar sobre isso. Porque muitas das vezes a gente se cobra muito como leitor, e você que é um leitor assíduo, que está ali constantemente lendo, eu acho que rola uma quebra na nossa rotina quando a gente não lê. Eu sinto muita falta quando eu não leio. Parece que algo está faltando no meu dia, né? Então é estranho não passar um mês sem ter a quantidade de leituras básicas que eu estava tendo constantemente. Então, mas aí eu refleti e eu pensei assim, e a minha primeira dica que eu tenho para dar para vocês é essa. Se dê um tempo, não se cobre tanto. Você precisa, talvez, assistir um dorama, como eu faço, ou, sei lá, fazer alguma outra coisa, se distrair com outras coisas, viver um pouco, sabe? Sair um pouco do mundo dos livros e viver um pouco, ter outras experiências. E isso é ótimo. A leitura, para nós que já somos leitores assíduos, é uma constante na nossa vida, não vai mudar, isso não vai mudar. O hábito da leitura não vai ser alterado se você ficar um tempinho sem ler. Mas, ao mesmo tempo que eu digo, se dê um tempo, não deixe esse tempo se prolongar tanto assim. Entenda que às vezes as pessoas elas perdem sim o hábito da leitura, elas colocam outras coisas como prioridade e acabam deixando os livros de lado. E é algo que a gente precisa estar observando. Não que eu seja obrigada a estar constantemente lendo, mas quando eu perceber que eu já estou ficando muito tempo sem ler, eu preciso voltar. E retomar esse hábito talvez seja um pouco difícil, talvez não. Às vezes a gente só precisa de um tempo de descanso, que foi o meu caso, eu só precisava de um tempo de descanso. Eu já retomei as minhas leituras, já tá tudo fluindo muito bem. Eu até comentei no vídeo das leituras do mês. Eu tenho certeza que outubro vai ser um ótimo mês de leituras, mas para você que tá há bastante tempo sem ler, a minha segunda dica é tente se esforçar para voltar. Estabeleça pequenas metas, tente se organizar para ler mais. Eu tenho o hábito de ler durante o dia. Acordei de manhã cedo, eu já pego os meus livros para ler, porque eu sei que se eu não ler naquele horário, dificilmente eu vou conseguir ler em outro horário. Então eu leio de manhã e ali eu já estabeleço as minhas metas diárias de leitura. E faça isso também, tenta organizar suas leituras. Muitas das vezes a gente está com a vida tão corrida que a gente não consegue. Então, eu até estava vendo esses dias a Tati Feltrin comentando e ela disse assim, uma pessoa perguntou para ela disse, como é que você conseguia ler e tal, tal, tal. E ela falou que muitas das vezes ela lia dentro de ônibus, nas viagens dela para o trabalho e tal. E era algo que eu fazia muito também quando eu estava constantemente dentro do transporte público. Eu estava sendo sempre com o meu livro. Isso significa o quê? Que se você gosta de algo, você se esforça para conseguir ter tempo para aquilo. Então, se você gosta de ler ou se você quer ter o hábito da leitura, se esforce, tenta colocar aquilo ali no teu dia. Tenta separar pelo menos uns 10, 15 minutos do teu dia
eu indicaria um pouquinho mais, uma meia hora, porque é um tempo considerável de leitura. Estabeleça aquela meta, eu quero ler meia hora. Se for necessário acordar um pouquinho mais cedo, faça. Ou dormir um pouquinho mais tarde, faça. E aos poucos você vai retomando esse hábito da leitura. Então, se organize no seu dia. A gente tem tempo para tanta coisa. Tenta encaixar a leitura pelo menos uma vez na semana. Eu acho que você consegue fazer isso, beleza? E vai fazendo, estabelecendo pequenas metas. Eu, nesse livro aqui, do Gabriel Garcia Marques, Os 100 Anos de Solidão, eu coloquei que eu queria ler pelo menos uma parte por dia. E assim o livro começou a fluir, porque as partes são curtas. Deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 páginas. 9 páginas dá para ler assim uma meia hora tranquila. E são pequenas metas mesmo. Não coloque coisas assim, eu quero finalizar um livro em um dia. Se você tem tempo, show de bola. Se você não vai fazer nada naquele dia, beleza, se dedique totalmente à leitura. Mas se você está voltando aos poucos, eu te aconselho a fazer isso. 9 páginas, 10 páginas, eu quero ler 10 páginas. Bárbara, mas o livro tem 500 páginas, eu vou demorar muito para ler. Não vai. Se você fizer isso diariamente, aos poucos você vai evoluindo e aos poucos você vai aumentando o número de páginas. Comece pequeno e vai evoluindo e vai crescendo a sua meta até chegar num determinado número que seja aceitável e que se encaixe na sua rotina. Quando eu era adolescente, eu tinha muito mais tempo livre, porque eu não tinha com o que me preocupar na minha vida, assim. O auge da minha preocupação, que é o correto para minha idade, para aquela idade, era acordar cedo para ir para a escola e fazer os meus deveres e afins. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha outras preocupações. Quando a gente entra no mercado de trabalho e tem toda uma vida aí para se manter com N atividades extras, o tempo fica muito mais curto, fica bem mais corrido e a gente entende, né, que a gente precisa se organizar, que talvez a gente não leia a mesma quantidade que antigamente. Mas só de estar lendo boas coisas já é extremamente válido, galera. Então, essa é a minha próxima dica para vocês. E tente priorizar a leitura. Coloque ela como uma prioridade na tua vida de leitor. Coloque a leitura como prioridade. Você vai ver como as coisas vão ser bem melhores para você, certo? E outra, que é muito importante, que mudou a minha vida quando eu comecei a fazer isso. Não se prenda a livros que não fluem. Se você está voltando a ler, se você está saindo de uma ressaca literária, tente se dedicar a livros que estão fluindo, que tem uma linguagem fluida, histórias que vão fluir melhor para você. Se você pegou um livro que aquele livro ele não está fluindo, deixa ele de lado por um tempo, depois você pega novamente, mas tenta algo que seja um pouco mais fluido. E aí vai variar, gente. Não tem exatamente um gênero ou um livro que eu possa dizer assim, esse daqui é extremamente... Existem livros que eu acredito que são bem fluidos, mas aí vai variar de pessoa a pessoa, do seu gosto. Eu gosto muito de livro de suspense, romance policial. Então você vai pegar um livro de romance policial e você vai começar a ler. Se ele estiver fluindo, show de bola, continua, prossiga na leitura. Se ele não estiver fluindo, deixa de lado, pega um outro. E você vai experimentando e aí você vai se jogando na leitura até você retomar o seu hábito. Não que você não vai pegar aquele livro novamente, porque a leitura não fluiu naquele momento. Não, estou dizendo no caso de que estou retomando o meu hábito de leitor. Então, eu acredito que é preferível você se dedicar a leituras que fluam melhor. E aí é você que vai julgar isso, beleza? E a minha última dica, tenho várias ainda para dar, talvez fiquem para o próximo vídeo, é que experimente reler algum dos seus livros favoritos. Existem sempre, para todo leitor, existe aquele livro que é o livro de conforto, que você lê, relê e você ama, não importa o tempo que passe. Então a minha dica é essa, experimente reler algum livro favorito. Pega lá da sua estante ou dentro do seu Kindle, abra lá o seu arquivo de leitura do seu livro favorito
E eu tenho certeza que você vai ter um reencontro com a leitura que vai ser maravilhoso. Certo, gente? Bom, espero que essas dicas de hoje tenham te ajudado e que, se você, como eu, passou por uma ressaca ou está passando por uma ressaca literária, se dê tempo, tudo vai voltar ao normal, como comigo já está voltando. Então, te desejo sorte para passar por essa. E se você já passou, comenta aqui como é que você superou a sua ressaca literária. Beleza? Lembrando que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelhinho no sininho para ativar as notificações. Vai me seguir lá nas redes sociais, @garotasentrelivros, no Instagram principalmente, para a gente bater um papo. E também vai visitar o blog garotasentrelivros.com. Tem muita resenha lá que você vai achar alguma coisa que te agrade, beleza? Em breve eu volto com muito mais pra vocês. Eu aguardo todo mundo. Tchau, tchau!